Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Entrando no Clima, que é o seu programa, que é o nosso programa em que a gente fala sobre tudo o que envolve clima, sustentabilidade, mudanças, o que você pode fazer de uma maneira leve, falando de um assunto que a gente gosta muito, que a gente ama. Prazer, eu sou Mayara Bastianello e eu estou sempre aqui com o Aurélio Souza, o meu parceiro nessa empreitada, VP de Energia do NSI Group, é o Grupo NSI, como queiram. É isso aí. Sempre obrigada por estar aqui, viu, Aurélio? Eu que agradeço a oportunidade, Mayara. Estamos juntos aqui, falando desse tema que nos é muito querido, né? Vamos lá? Vamos. Tapete vermelho? Tapete vermelho. Vamos jogar o tapete vermelho para o nosso convidado. Délcio Rodrigues, obrigada, viu? Que é diretor executivo do Instituto Clima Info, que está há muitos anos, né, trazendo para a gente informações, analisando e ajudando a gente a sair desse desespero, dessa catástrofe, desse caos. Obrigada, viu, por estar aqui. Obrigado pelo convite, Mayara. Obrigado, Aurélio, grande amigo Aurélio. É um prazer estar aqui também. Podemos conversar sobre qualquer tema relacionado a esse assunto e com leveza, né? Porque o tema é pesado também ao mesmo tempo. Então, eu não sei como é que vocês dormem à noite, sabendo de tudo que vocês sabem. É um pouco de casca grossa que a gente vai, né, ao longo da vida. Porque a ignorância, ela é uma bênção às vezes. Você não saber do que está acontecendo, né, é até bom. E aí eu pergunto, você lida com esse assunto todos os dias, está aí no Clima Info, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Clima Info, o que vocês têm feito por nós, como sociedade? O Clima Info é uma organização de comunicação, né, focada em mudança climática. A gente produz de tudo, a gente produz artigos de jornal, a gente produz material para televisão, a gente tem nossos próprios canais, temos uma newsletter, porque aliás assine a newsletter do Clima Info, uma das melhores coisas que tem sobre clima no Brasil, todo santo dia, na sua porta, com as piores notícias possíveis, desculpe, mas também tem lá um pouco de esperança. Nós temos também redes sociais e tal. A nossa tentativa é construir a narrativa certa no momento certo. Quer dizer, é isso que a gente chama de comunicação estratégica, né? A gente não é um jornal que tem que cobrir o que está acontecendo. A gente quer colocar em discussão, certo, tudo que está relacionado com mudança climática. Então, a gente tem até um leminha lá na newsletter que é assim, tudo que importa, tudo que você tem que saber sobre o grande desafio da humanidade, né, que é o grande desafio da humanidade, certo? Quer dizer, a mudança climática, o aquecimento global que gera a mudança climática, né, ele trouxe, né, para nós, enquanto humanidade mesmo, talvez uma das coisas mais difíceis que a humanidade já enfrentou. Claro que lá, quando a gente tinha que enfrentar leões na savana africana e não tinha arma, era séria. Mas era um grupo ou outro. Agora, a mudança climática, ela traz um desafio para todos. Para todos. A gente fala assim, nós somos todos no mesmo oceano turbulento. Todos estamos no mesmo oceano turbulento causado pela mudança climática. Só que alguns estão de iate bem caro e outros estão de canoa, né? Ou até em cima de um tronco. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que as pessoas sofrem as consequências do que está acontecendo de maneira muito diferenciada, né? Alguns países sofrem muito mais, né? Algumas populações dentro de alguns países sofrem muito mais também. Quer dizer, e quem tem recursos para está morando no melhor lugar, tem ar-condicionado para não sofrer do calor, não tem uma casa que é sujeita à inundação, etc, etc, etc. Tem lá o seu sistema solar e a sua bateria, para que na hora que corta energia, você tem energia. Quer dizer, então, quando você tem muito recurso, certo? A sua vida, você está num transatlântico, digamos assim, num mar turbulento. Quando você é pobre, certo? Quando a sua casa é sujeita à inundação, né? Quando a sua atividade econômica, aquilo que você faz para viver, depende muito do clima, como, por exemplo, a agricultura de subsistência, certo? Quer dizer, imagina lá um povo na Amazônia, no Cerrado, sei lá onde for, na África, né? Ou até em alguns países do Sudeste Asiático, que depende para comer, tem que ter a sua safrinha que você plantou ali, tem que ter a sua galinha, essas coisas assim. Aí vem uma inundação, leva tudo. Aí vem uma seca, leva tudo, etc. A sua casa pode ser inundada. Aí tem certas condições de vida, de econômicas, né, socioeconômicas, que te levam a enfrentar um mar revolto em cima de uma jangada, mal amarrada, certo? Bom, é isso. A situação é para todos, ela é muito diferenciada para cada um, né?
os mais pobres. Aqui no Brasil, os pobres pretos que moram nas favelas e tal, são os que mais vão sofrer, não tem a menor dúvida. E que estão sofrendo já. E, Delcio, e as campanhas do Clima Info são bem focadas nisso, né? Levar essa mensagem, né? Né? Levantar essa questão. A gente levanta a questão o tempo todo, quer dizer, a gente está sempre... Assim, nosso trabalho é muito focado no acompanhamento da ciência, né, Aurélio? Sim. A gente não... nós não estamos aqui para... Não tem achismo, né? Não tem achismo, ponto, não tem achismo. Isso nos faz sofrer, porque quanto mais a gente olha porque a ciência está aprendendo dia a dia com mudança climática, mais você se assusta. Certo? Quer dizer, recentemente a gente teve um dos maiores climatologistas do Brasil, o Carlos Nobre, declarando no jornal: eu estou assustado. Quando você vê o Carlos Nobre assustado... Você fica como, né? Apavorado. Desesperado. Apavorado. Então, assim, a gente, voltando para a história do Clima Info, a gente está sempre ligado nos últimos desenvolvimentos da ciência climática e da ciência da energia e da engenharia da energia e nos mercados da energia e no desmatamento da Amazônia. Quer dizer, todas as causas principais, né, da questão climática, estamos sempre ligados no que se conhece de verdade, dos fatos científicos, dos fatos tecnológicos e tal, mas tentando transformar isso em coisas que as pessoas entendam, né, por um lado. Isso é um tipo de trabalho. Outra vertente nossa é o seguinte: a gente gosta de tentar se colocar no debate e influir no debate, né? Então, assim, eu não vou dizer que a gente faz lobby, eu não vou dizer que a gente faz advocacy, mas a gente faz campanhas tentando influenciar o debate, seja público, o debate aqui entre nós, o debate na rua, certo? Seja no Congresso também, certo? E no Executivo. Então, a gente trabalha nessa zona entre a informação e o debate público, né, da questão climática e de toda a política em torno da questão climática, né? Porque a verdade é que a gente está percebendo já... Quem já tem essa formação que, né, Aurélio, que você está assim entre as ciências exatas e as ciências humanas, você já sabe, essas pessoas já sabem que a questão é política. Sabem desde o começo, certo? Mas quem lá está muito nas ciências exatas, lá no laboratório e tal, talvez agora esteja percebendo, agora, nos últimos 5 anos, 6 anos, está percebendo que pós-Acordo de Paris, né, com todo o esforço que se fez para chegar em um acordo global, etc., nós ainda não tivemos resultados, né? E aí a pergunta é por quê, né? Eu tenho lá as minhas respostas, mas assim, tem muitos fatores, né? Tem muitos fatores. Uma coisa interessante é que o Delcio é muito conhecedor desse ambiente das discussões, né? Ele participa ativamente, como ele está colocando aqui. Ô Delcio, a gente está falando de COP no Brasil ano que vem, tem todo esse engajamento, né, que a gente está gerando aqui, trazendo informação, falando sobre o tema, passando mensagem para a população: olha, escutem isso, vejam isso, se atentem a isso. Mas tem um lado também governamental que o cidadão comum não tem acesso, né, que são as discussões lá internas. Fala um pouquinho disso aí, só para ilustrar e para educar a população que vai nos ver. Eu acho bem importante o que você está falando, Aurélio, provocando aqui, porque eu tenho visto, nós todos temos visto muita gente falando: não, agora tudo vai ser resolvido parece que tudo vai ser resolvido na COP. E no ano que vem. Né? Quer dizer, nós vamos parar de consumir combustível fóssil, nós vamos resolver a demarcação de terra indígena na Amazônia, nós vamos acabar com o garimpo, nós vamos tudo. Todos os problemas ambientais e sociais, vamos apagar o fogo na Amazônia. Não dá, não é isso. Não é isso, né? Por exemplo, na Amazônia tem grupos até organizados que discutem muito, conversam muito entre si, que estão dizendo que é a COP da floresta. Gente, não é a COP da floresta. Não é a COP. A COP, o que é COP? Né? COP, né? É Conferência das Partes. Que partes? Os países que assinaram o Acordo de Paris e a Convenção Climática primeiro e os acordos posteriores, inclusive o Acordo de Paris. É um momento de encontro, de negociador. A COP em si, né, é o que a ONU organiza, certo? E a Convenção Clima, ela é uma reunião de negociadores dos países, são representantes dos países, dos 197 países que assinaram, são quase todos os países do mundo que assinaram, certo? Então, são representantes dos 197 países. Cada um com o seu interesse. Cada um com o seu interesse. Depois vamos falar um pouco de interesse, porque isso é uma coisa muito interessante que eu saquei um dia numa COP. Mas, assim, cada um com seu interesse nacional, né? Estou aqui representando os interesses nacionais.
Qual é a interesse nacional do Brasil? Você pode me dizer? Eu não sei. Então, mas o Itamaraty lá acha que sabe, né? Sim. Bom, essas pessoas se encontram representando seus países e estão lá numa queda de braço absurda, entendeu? Tentando tomar algum proveito ou tentando defender uma proposta, certo? E é isso que é a COP. E essa coisa acontece, não é sobre qualquer assunto, né? Não é Sim. qualquer assunto. Sim. Existem o que a gente chama de tracks da negociação, né? São as trilhas, né? de São negociação. trilhas de negociação. Ao longo do tempo, você falou, bom, nós temos que discutir uma trilha de implementação de não sei o quê, temos que discutir energia, temos que discutir adaptação, temos que discutir... Então, isso vai gerando uma agenda de uma reunião para outra, com pequenos avanços, né, que vão acontecendo. Às vezes não avança nada e a coisa fica de lado, porque ninguém consegue se entender, o que acontece muito também. Muda governo também, né? Muda de Descontinua. governo, algumas coisas continuam, mas tem algumas coisas que continuam sempre. Por exemplo, uma oposição entre os países que pouco fizeram para ter a mudança climática. Sim. Vamos pensar assim, gente. O que é a Gâmbia? O que é a África do Sul? A África do Sul fez um pouquinho. Mas o que é um país pobre? Aqui é a Bolívia. Vamos pegar o país do lado. Aqui do lado. O que a Bolívia fez ao longo da história para contribuir para a mudança climática? Muito pouco. Muito pouco. Tá, tem lá um carrinho queimando gasolina, mas é muito pouco. Tem um ali boizinho lá. Ali não tem siderurgia, ali não tem, sabe? Não, a Bolívia não fez praticamente nada. É um exemplo, tá? A gente pode falar de vários países assim. Claro. Esses países que pouco fizeram, que são pobres, tá certo? Estão sofrendo as consequências do que foi feito, basicamente por quem? Estados Unidos, China, Alemanha, ao longo da história, nem é tanto mais hoje. A Inglaterra, ao longo da história, por causa que queimou carvão desde 1850. Né? Brasil, que é o quinto ou sexto maior emissor histórico. Mas por que o Brasil é o quinto ou sexto maior emissor histórico, gente? Assim, a gente não é um país de uma economia tão gigante Sujo, assim. assim, Né? Acontece que desde 1500 a gente desmata o Brasil inteiro. Certo? Então a gente desmatou a Mata... bom, desde que os portugueses chegaram, a gente começou a desmatar, certo? Quer dizer, desmatamos a Amazônia, a Mata Atlântica praticamente inteira, né? Sobrou aí 12% de remanescente. E dos anos 70 para cá, a gente começou a desmatar o Cerrado e a Amazônia. É coisa recente, é coisa... Eu vi. Eu me formei na universidade, antes de começar a pós-graduação, em 79. E daí me convidaram para dar aula lá no Mato Grosso. E eu acabei desistindo, porque falei, não dá para morar em Cuiabá. É o que eu senti, desculpe os cuiabanos, mas, assim, na época, eu, paulistano, né, não dá para a minha pessoa ficar aqui. E fui embora, mas eu acompanhei muito o que você via no caminho de São Paulo para o Mato Grosso, naquela época era do Mato Grosso do Sul, você via só empilhamento de tora cortada. Você cortava, jogava, assim, vendia o que valia a pena, né? E o resto empilhava num canto. E você tinha leiras de empilhamento, assim, a estrada inteirinha. Desmatamento recente. Isso era anos 77, 79. Né? Então, a coisa começou pelo Mato, assim, a entrar no Cerrado, né? Na região central, pelo Mato Grosso do Sul, foi para o Mato Grosso do Norte, acabou com Rondônia inteira, certo? Começou a pegar o Mato Piba, entrou pela Amazônia ali na BR-163. Ou seja, a gente vem desmatando desde 1500. Né? E emitindo, né? E, portanto, emitindo por decomposição, por tacar fogo, etc. e tal. Esse material todo virou gás de efeito estufa, virou CO2, dióxido de carbono e foi para a atmosfera. Como o dióxido de carbono fica sem... a vida média dele na atmosfera é de 100 anos, quer dizer, a cada 100 anos... Se eu joguei 1 quilo hoje, certo? Daqui a 100 anos vai ter meio quilo do que eu joguei. Daqui a outros 100 anos, daqui a 200, vai ter 250 gramas. Quer dizer, a gente vai caindo metade a cada 100 anos. Então, muito do que o Brasil fez com o desmatamento da Mata Atlântica... Assim, gente, o norte do Paraná foi desmatado nos anos 60. 50 e 60. Mata Atlântica pesada, muito coisa foi desmatada. Então, tudo está aí na atmosfera até hoje.
Então, como o acúmulo, o Brasil, então, por conta desse acúmulo de desmatamento, o Brasil Tem uma contribuição tem relevante. uma contribuição, o quinto ou sexto, não me lembro mais, é. maior emissor. Então, mas assim, você veja, um monte de países fez pouco e sofre as consequências. Alguns países, não são muitos, são responsáveis por quase tudo. Se você pega China e Estados Unidos, hoje em dia é mais da metade. Culpa dos dois. Entendeu? Então, assim, essa disparidade, imagina uma negociação lá na COP, certo? Quer dizer, e daí ainda entra a guerra que está acontecendo, então o israelense não quer conversar com o iraniano, o russo não quer conversar com não sei quem. Então, assim, essa negociação é muito difícil. A gente está falando da COP em si, né? Essa negociação é muito difícil por muitas questões, né? E principalmente porque tem alguns países que dependem economicamente dos combustíveis fósseis e do desmatamento, né? Então, por exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, hoje os Estados Unidos, por conta que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo hoje, são países que também estão defendendo o tal interesse nacional, que muitas vezes é defender o petróleo, certo? O Brasil também não quer que ninguém fale muito do desmatamento aqui, entendeu? Esse problema nosso, a gente que resolve. Quer dizer, isso não é o Bolsonaro que fez, Sim. isso é histórico Sim. na diplomacia brasileira. Então, assim, são discussões muito difíceis e elas têm uma pauta. Por isso que eu falo assim, a gente não vai resolver, gente, a gente não vai resolver o problema da Amazônia, a gente não vai resolver o problema da energia renovável em São Paulo, a gente não vai resolver nada, a gente vai discutir e tentar resolver alguns pontos de pauta que os países estão lá para discutir. O resto, só que essas COPs, que são essa reunião, hoje em dia tem uma feira em volta dela. Uma feira quase que é uma feira de comercial. É quase que uma exposição Expo, né? Uma Expo de tecnologia, de tecnologias e também de organizações de pesquisa. O IPCC tem lá o stand, a NASA tem um stand lá sempre, e assim por diante. E sem contar as empresas todas que vão lá. Então, em torno da COP, é um ambiente de negócios também, né? Sim. Onde a sociedade civil organizada tenta dar um palpite aqui, outro ali, certo? Mas assim, o que você está vendo é negócios, é a segunda casca da cebola, certo? E o núcleo são os países discutindo uma certa pauta. Qual é a pauta da COP30? A gente ainda não sabe. O país tem algumas ideias. O que seria urgente? Eu acho que a coisa mais urgente... Tem duas coisas que são urgentes e fundamentais. Só duas. Né? Uma é, como é que a gente vai fazer um acordo para se livrar dos combustíveis fósseis? Todo mundo gasta gasolina, todo mundo gasta diesel, carvão, siderurgia gasta carvão. Ele está penetrando... O transporte global está em cima disso. Transporte global, aviação internacional, o shipping, né? A navegação internacional, tudo está em cima disso. Né? Grande parte. E por mais que a energia renovável está entrando e está crescendo demais, e é maravilhoso o que está acontecendo no setor de energia renovável, realmente é ainda uma fração pequena, né, do todo de energia que o mundo consome. Você vê, o renovável entra pesado na eletricidade. A eletricidade é responsável por 16% das emissões do mundo. A parte térmica, os outros 84%, né? O diesel no transporte, o calor, etc. e tal, é o resto. Quer dizer, então, por mais que o renovável esteja avançando barbaramente, é até difícil de... Assim, há 10 anos atrás, a gente já imaginava, assim, os mais sonhadores, mas há 20 anos atrás, você não tinha ideia do que ia acontecer. Ô, Mayara, quando ele falou 20 anos atrás, chegou no meu número, né? Foi quando eu conheci ele, mais ou menos, há uns 20 anos atrás. O Delcio estava lançando um livro sobre aquecimento solar, né, com orientações de políticas públicas. Era um trabalho de políticas públicas. Para as cidades adotarem aquecimento solar. Naquela época, o problema era a energia na ponta, né, Delcio? O pico de energia, porque o sistema não dava conta nisso, veio o apagão logo na sequência. Então, assim, foi um defensor das fontes renováveis de energia desde sempre. Né? E a gente se conheceu nessa agenda e criou-se uma amizade aqui muito duradoura. Mas você viu que o tema da COP não é nada fácil, né? Ele está trazendo um ponto de realidade aqui que até então a gente estava meio que permeando, falando da feira, né? Falando da feira.
Ele fica jogando, fica jogando realidade na nossa cara, É, entendeu? É isso que o Deus Ah, faz. desculpa, gente. Não, mas, Olha, eu não vou dormir hoje à noite, fiquei muito chateada, sabe, com essas realidades. mas você pergunta, como é que a gente vai dormir? Eu vou dormir sabendo que eu estou fazendo o meu melhor. É isso, né? Eu engatei nisso aqui, botei a primeira e estou indo em frente, né? Tentando fazer o meu melhor. Sabendo os desafios. E assim, eu como até trazendo também uma parte minha aqui, já usei muito o Clima Info nas épocas que eu trabalhava em redação de jornalismo, porque realmente é um trabalho que você esmiuça, que o pessoal ali do Clima Info, né, esmiuça as informações que são Para uma consideradas curadoria. difíceis e trazem ali. Então, assim, também a gente preparou aqui, tá, gente, bastidor, uma pauta gigante, com um monte de pergunta técnica aqui pro Delcio, mas aí eu começo a ouvir o Delcio falar e aí eu já penso em curiosidades que eu tenho, como, por exemplo, já que a gente está falando aqui de uma curadoria de notícias não, de pesquisa, né, que acaba virando, alimenta a imprensa e outros órgãos e tudo mais, ultimamente, no último ano, qual notícia que você teve que dar ali, que vocês trouxeram ali no Clima Info, que mais te assustou, te impressionou, ou já não te pega mais Não, isso? pega, claro que pega, claro que pega. São muitas, tá? É difícil escolher uma. Mas, assim, do lado negativo, né? Negativo não, do lado impactante, assim, o que mais me impressionou nesse último período foi a constatação aí de muitos pesquisadores dessa área que realmente a circulação oceânica tá caindo de velocidade. Era uma expectativa que já se tinha. Se pensava que isso podia acontecer em 2100, 2150, mas a gente está observando não a paralisação da circulação oceana no Atlântico, mas a redução da velocidade, a redução da intensidade. E isso é consequência da mudança climática. Bem claro cientificamente, não sei se a gente tem tempo de explicar isso, mas assim, é bem claro, a ciência sabe muito bem por quê, e é por isso que ela já previa. Certo? Quer dizer, um detalhe dessa coisa é o seguinte: a circulação, principalmente no Oceano Atlântico Norte, ela é relevante para o clima na Europa, por exemplo, né? Porque você sabe, bom, imagina, é fácil imaginar que o Sol bate mais no Equador, as águas ficam mais quentes no Equador, certo? Na região do Equador. Particularmente por um tipo de convecção, assim, naquela região do Golfo do México, ali a água esquenta muito. Esse calor faz ela se deslocar em direção a águas mais frias. Tem uma diferença de densidade, salinidade e tal. E daí a água quente ali da região do Golfo, ela vai subindo em direção a águas mais frias, né? Nessa direção, assim, na direção nordeste. Faz com que ela leva muita energia, que é calor, né? Ela leva muita energia da região do Equador para a região do Ártico. Lá em cima, lá perto do polo. Nesse caminho, ela esquenta bastante a atmosfera e também evapora bastante e tal, e cria as condições climáticas que a Europa tem hoje, né? Se você olhar no mapa, a latitude, né? Assim, latitude. A latitude, puta, agora é meio troço. A latitude ali europeia é semelhante. Você olha a Inglaterra, ela está na mesma altura do Canadá. Por que o Canadá é gelado daquele jeito? E a Europa não é tão gelada assim. Só vai ficar gelada lá no Polo Ártico. Só lá no Ártico que ela vai gelar de verdade. Lá Suécia, lá para cima, certo? Por quê? Não tem outra razão que não seja isso. Essa circulação. Acho que não é um dia depois de amanhã, aquela história que o filme congela inteiro. Aquilo é uma coisa um pouco fantasiosa, que não vai de uma hora para outra, mas é isso que pode acontecer. É hollywoodiana, mas é em cima desse fato. A Estátua da Liberdade debaixo da neve, não era isso? Então, o que acontece é o seguinte: se por acaso não vai acontecer, aquele filme é claro, é filme, certo? É Hollywood. Mas a ideia é um pouco essa. Com essa redução de circulação, certo? Você vai ter uma mudança importante, certo? Ali na condição climática daquela região toda. Esse é um dos tais tipping points, né, que a ciência prevê. A gente tem uns 12 sistemas, acho que é 12 sistemas climáticos importantíssimos que compõem o clima da Terra. Que estão bagunçados já. Que podem se bagunçar, que já estão bem bagunçados e que podem causar uma situação muito terrível. Então, isso foi... Você me perguntou o que foi que me assustou. É o que mais me assusta, porque é o indicador de que ele está chegando perto desses tais
pontos de virada, tipping points. E a Né? escala global, né, Delcio? Total. Vai Mas, afetar Aurélio, tudo. você sabe o que mais me assusta? É o seguinte, a gente está sofrendo consequências das nossas ações, certo? Sim, Quer dizer, nossas não foi minha, tá, gente? Nem sim. sua. Também um pouco, queimamos. Mas, assim, das ações da economia global, certo? Queimamos combustível fóssil, desmatamos, fizemos essa coisa toda, geramos um aquecimento global e a mudança climática que está se acelerando. Isso é nós que estamos fazendo. Quando acontecer esses pontos de virada, se algum esses pontos previstos realmente acontecer, sai do nosso controle totalmente. Não é mais nós. A gente fica a reboque, né? A gente fica a reboque de uma coisa que a Terra vai viver porque a gente foi, sabe, cutucou até a hora. um Ponto belo de dia a inflexão, pedra né? desce e morro abaixo, entendeu? E daí o que você vai fazer? Mais nada. Então isso realmente me apavorou. De verdade. E do lado positivo, você diria o crescimento das renováveis. Né? Sem dúvida. Eu acho que do lado, assim, até o meu pessoal no clima fala, gente, mas a gente trabalha e não está resolvendo. Às vezes, aí um belo dia teve essa conversa com a equipe não estava muito legal. Sim. Né? E a gente teve uma conversa. O meu argumento é o seguinte, imagina se a gente não tivesse feito. Imagina se não tivesse feito. Quer dizer, então, assim, hoje a gente tem as renováveis crescendo do jeito que estão crescendo. A gente tem boom de eólica no Nordeste, a gente tem a geração distribuída contribuindo loucamente para a matriz energética brasileira. E a gente tem, mais globalmente, a indústria do automóvel elétrico, a eletrificação já de algumas cargas, caminhões mais leves, se eletrificando. A gente tem novas tecnologias chegando aí. Novas tecnologias chegando, a coisa da acumulação das baterias melhorando muito, etc. Quer dizer, se a gente não tivesse o IPCC com toda a sua ciência, se a gente tivesse feito o Acordo de Paris, etc. e tal, onde a gente estaria? Será que a gente teria essa esperancinha tecnológica? Não teria. Então, assim, por mais que a gente não teve o sucesso absoluto, eu tenho certeza tem uma que... semente plantada. E está crescendo. É isso. Agora, a gente fala aí, né? Dia depois de amanhã, vai procurar notícias sobre isso. Teve relatórios da ONU, sempre trazem catástrofe, caos e tal. O que falta para as pessoas acreditarem? Não vou dizer todas, mas chega a ser... Eu fico pasma como as pessoas estão vendo as coisas acontecendo aqui, né? De forma muito mais frequente, e mesmo assim ainda tem muita gente que não acredita que o mundo está passando pelo que está passando e que providências precisam ser tomadas. Por onde passamos? Por que ainda, mesmo com tudo isso, vivendo na prática o que estamos vivendo, as pessoas ainda, muita gente não acredita? Bom, de novo, você faz perguntas que eu tenho que fazer um doutorado aqui, né? Mas eu vou tentar pegar alguns aspectos. Assim, eu acho que tem... primeiro tem um fator que, assim... Primeiro tem uma coisa que é o seguinte, nós, humanos, certo? A gente não tem uma percepção no nosso dia a dia de tudo que está acontecendo no mundo, certo? O nosso cérebro é acostumado, né? Foi na evolução mesmo. A gente olha ali no pertinho, aqui no entorno, né? na família. Olhando o leão ali, né? Que tá na esquina, né? Onde eu vou caçar, onde eu vou plantar. Quer dizer, o cérebro vai um pouco por aí. Então, é muito difícil você suplantar essa experiência, até da evolução mesmo, para ter uma percepção muito global. Eu acho que esse é um ponto importante, sabe? Um ponto de base, assim. Tem um outro ponto que é muito político, certo? Porque o negacionismo climático, assim como o negacionismo da Covid, é política. E no caso do negacionismo climático, ela tem uma motivação explícita, certo? Que é tentar barrar qualquer acordo, tentar barrar as negociações no sentido da gente acabar com o combustível fóssil. Eu quero dizer o seguinte, a indústria de combustível fóssil... O poder que elas têm. O poder dos países petroleiros, né? Todo mundo que produz petróleo historicamente. O poder das empresas que dominam esse setor, as Big Oil, né? A Shell, Exxon, Aramco. Chevron, e daí as estatais, Aramco, Petrobras. As Big Oil são aquelas 7 irmãs, né? Que é Shell, Aramco. A Aramco é que nem a Petrobras, ela é semi-estatal. Essas empresas, né, elas têm interesses. Estão defendendo os interesses delas, né? Elas têm interesses e elas são muito poderosas.
muito poderosas. Então, assim, elas já fizeram de tudo. Elas fazem propaganda, que são elas, por exemplo, elas fazem marketing, certo? A Petrobras recentemente entrou com um papo aí, líder em transição justa. Cadê? Onde? Justa? Transição, entendeu? E a Petrobras é mansinha nesse negócio. Quando você pega uma Shell, uma Exxon, elas... isso é um fato já bastante reconhecido, tem livros sobre isso, tem muito, a imprensa ajudou muito nisso, a mostrar que a Shell e a Exxon tinham internamente, nos seus laboratórios, conhecimento de que os seus produtos iam causar o que estão causando. Isso nos anos 70. Né? Esses relatórios foram apresentados, a história é bem conhecida, os relatórios foram apresentados para as diretorias, em momentos um pouco diferentes, a Exxon foi antes, o Shell foi um pouco depois, mas ali, década de 70, 80, foram para a diretoria e eles foram engavetados, primeiro, número um. E número dois, eles começaram a usar dinheiro, certo, para financiar, cooptar mesmo, algumas pessoas que tinham uma fama de cientista, ou uma para produzir a dúvida, porque essa é a grande tática do negacionismo, certo? Quer dizer, a mesma coisa do cigarro. É exatamente a coisa do cigarro. Quando a ciência começou a dizer que o cigarro causava câncer, certo? As empresas produtoras de cigarro arrumaram alguns cientistas aí para dizer que mais ou menos, a gente não sabe direito. Olha, veja bem, quantos casos eu tenho de gente que fumou a vida toda e não teve câncer. Você sabe assim, então vem uma pseudociência que é propagandizada, financiada, etc. Então, assim, eu acho que as razões são múltiplas. A gente falou de duas, tem mais, tá? Deixa eu pegar um gancho dessa aí. Outro dia eu estava assistindo um videocast também, um podcast, não lembro mais, escutando um cara da OPEP, que é a Organização dos Produtores de Petróleo, né? Eles são muito bem preparados, são muito inteligentes. O cara eu saí de lá convencido que o petróleo era sustentável. Eles são bons para te convencer disso. Tentaram, né? Mas assim, se eu fosse leigo, eu disse não. Você se convenceria? Eu me convenceria. Porque a produção é renovável, é sustentável. Quem polui é o consumidor final, é ele que queima o carro. Quem usa é você, uai, não é isso? Então, você que usa, esse é o argumento da OPEP atual. Esse é o negacionismo atual. Porque eles pararam... Não, porque no começo eles financiavam a dúvida, depois eles financiaram mesmo gente que falava isso é mentira. Lá vem os republicanos dos Estados Unidos, o Trump, essa turma toda. Os Bush da vida. Os Bush da vida. Mais tarde isso começou a pegar muito mal. Né? E daí agora tem esse tipo de conversa. Olha, a nossa responsabilidade não é nossa. Nós mitigamos nossas emissões. A gente está reduzindo as nossas emissões, a gente está... Mas o problema é que você queimou o gasolina do seu carro. Aí ele parte para um lado... o povo precisa disso. Se a pessoa está na África, um cara sem energia, como é que você vai fazer para aquela criança que quer ir para a aula, não tem energia para o diesel dele? Então eu jogo para esse lado. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente tá assim... Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa, mas vamos falar no próximo programa, pode ser? Pode. Tem coisa boa para falar? Tem. Tem coisa boa. Imagina, claro olha. Claro que olha, tem. eu quero muito agradecer aqui. Também faz parte, a gente abrir os olhos das pessoas, que é um trabalho também que o Clima Info faz super bem, a gente está tentando fazer também. Todos juntos aqui no Entrando no Clima. Então eu quero agradecer muito ao Décio Rodrigues, que é diretor executivo do Clima Info, que ele faz muitas milhões de outras coisas, né? Mas ele é um divulgador de informações para a imprensa, enfim, e que eu ficaria ouvindo até amanhã. Então, mas a gente volta no próximo programa. Pode ser, Décio? Maravilha. Então, tá bom. Combinado. Fechou. Quem sabe Aurélio, a gente consegue falar um pouco de coisa boa. Né? Vamos falar de coisa boa. Vamos. Tá bom. Fechou. Então tá bom. Combinado. Aurélio, obrigada. Obrigado Você também. garante que a gente fala de coisa boa? Com certeza. Tem muita coisa para falar também. Então tá tudo certo. A gente se vê no próximo, Entrando no Clima com o Décio. Aqui a gente vai ainda esmiuçar bastante, falar de coisa positiva. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.